Olá, me chamo Camila e gostaria de conversar com você sobre a teoria da relatividade especial. Ano miraculoso. Foi assim o chamado ano de 1905, em que Albert Einstein fez publicações de grande importância para o mundo da ciência. A chamada teoria da relatividade restrita, ou especial, tem como base dois postulados. As leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais e a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todos os referenciais inerciais. Portanto, para melhor compreendê-la, temos que primeiro nos perguntar: o que é um referencial inercial? Chamamos de referencial inercial todo referencial no qual a lei da inércia ou a primeira lei de Newton é válida. Simplificadamente, podemos dizer que são os referenciais que se deslocam com velocidade constante em relação a um outro referencial. Chamamos de sistema de referência o local a partir do qual o movimento é observado e medido. Tendo isso em mente, voltemos novamente nossa atenção ao tema deste vídeo. A relatividade evoluiu da eletrodinâmica e da ótica. De fato, o famoso artigo de 1905 foi intitulado sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, mostrando que as leis de Maxwell podem ser tratadas assim como as leis de Newton, interpretadas como independentes do estado de movimento de um observador. Mas para isso foi necessário uma revolução na maneira que entendemos o espaço e o tempo. Einstein mostrou, entre outras coisas, que todas as medições de espaço e de tempo dependem do movimento relativo, e esse é um ponto central no seu trabalho. Um objeto pode ter diferentes valores de velocidades em relação a diferentes referenciais. A noção de movimento relativo já era conhecida muito antes do trabalho de Einstein, e é um conceito relativamente intuitivo. Por exemplo, uma pessoa está caminhando em relação a um trem em movimento. Então, podemos dizer que, em relação ao chão do trem, ela tem uma velocidade de 1 km por hora. Mas, em relação ao solo, ou seja, a estação ferroviária, ela tem velocidade do trem em relação ao solo, vamos dizer que seja 60 km por hora, mais a sua própria velocidade em relação ao trem. Vamos considerar apenas o caso em que a pessoa se movimenta no mesmo sentido do trem. Além disso, o solo não se encontra em repouso, pois a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Neste caso, a pessoa teria 1.600 km por hora se ela estiver próxima do Equador. E o próprio centro da Terra também se move em relação ao Sol, ou seja, a pessoa teria 110.000 km por hora em relação ao Sol. E o Sol não está em repouso. Ele orbita o centro de nossa galáxia, a qual, por sua vez, se move em relação às outras galáxias. Em 1887, dois físicos norte-americanos, Mixon e Morley, realizaram um experimento chamado interferômetro, que tinha como objetivo achar um sistema de referência em repouso no espaço. Ele foi projetado para medir o movimento da Terra pelo espaço. Como a luz se desloca com uma onda, eles esperavam que algo iria vibrar, o éter. Se pensava que o éter preenchia todo o espaço e que poderia servir como um sistema de referência que estava acoplado ao próprio espaço. Ou seja, eles tinham a intenção de tratar o éter como referencial absoluto, mas não se observou nenhuma vibração. E este é um dos pontos nos quais a teoria da relatividade restrita alterou a concepção comum entre os cientistas de sua época. Einstein descartou a necessidade do éter, generalizando a relatividade do movimento para qualquer referencial. Assim, o movimento de um corpo só é analisado em relação ao sistema de referência e não ao espaço vazio, um referencial privilegiado. Ou seja, não há referenciais privilegiados. Não há um referencial absoluto. Por exemplo, um trem A ao lado de um trem B. O passageiro do trem A não tem como saber se é o trem dele que se move ou o trem B que está indo para trás dele apenas olhando para o trem A. E se tampamos todas as janelas deste trem, será impossível saber se ele está em repouso ou em movimento em relação à ferrovia, desde que o trem se mova com velocidade constante, é claro. Este é o primeiro postulado de Einstein.
As leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial, ou seja, as leis da física dentro de uma espaçonave que se move com velocidade constante são as mesmas que um laboratório estacionário. Agora, vamos nos dedicar à compreensão do segundo postulado. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todos os referenciais inerciais, ou seja, a rapidez de propagação da luz é uma constante, tendo o mesmo valor para todos os referenciais inerciais. E as consequências desse postulado mudaram drasticamente a compreensão dos conceitos de espaço e tempo, sobretudo o conceito do tempo como uma grandeza absoluta. A relatividade do tempo pode ser constatada, por exemplo, através da análise da relatividade da simultaneidade. Imaginemos um trem com uma lâmpada no meio de um dos seus compartimentos. Para um observador dentro do trem, ao ligar a lâmpada, os raios de luz chegam na extremidade frontal no mesmo instante que alcança a extremidade traseira. Mas, para um observador que se encontra fora do trem e em repouso em relação à ferrovia, irá ver a luz chegar primeiro na parte traseira e depois na parte frontal, pois como o trem está indo para a direita, o raio de luz tem um caminho menor para chegar na traseira, e como ele tem a mesma velocidade do raio de luz que chega na parte frontal, eles não conseguem chegar ao mesmo tempo. A relatividade do tempo também pode ser constatada no fenômeno chamado dilatação temporal. Suponhamos que dentro de uma nave espacial tenha dois espelhos paralelos presos no teto e no chão, e que entre esses espelhos tem uma fonte luminosa fazendo que o raio de luz faça o caminho de ida e volta ao se refletir nos espelhos. Assim, um observador dentro da nave e em repouso em relação à mesma, ou seja, se encontra no mesmo referencial do espaço-tempo da nave, então ele olha para os raios e observa que o raio de luz leva o mesmo tempo para ir e vir, pois são equidistantes. Porém, um observador fora da nave, em repouso em relação ao solo da Terra, e por isso possuindo um movimento relativo com a nave, que vamos supor que esteja com a metade da velocidade da luz no vácuo, este observador não irá ver o mesmo caminho que o primeiro observou. Como a nave está com alta velocidade, vemos que o caminho que a luz irá fazer para ir do primeiro espelho para o segundo espelho é maior, sendo então o intervalo de tempo para este novo caminho também sendo maior, para resultar num valor invariante para a velocidade da luz. Esse alongamento do tempo é chamado de dilatação temporal. De fato, o quão maior será esse efeito pode ser calculado pela seguinte equação, onde T0 é o tempo medido no sistema de referência que se move junto com a nave, o tempo T é medido no sistema de referência do observador fora da nave, V representa a rapidez da nave em relação ao observador externo e C é a rapidez de propagação da luz no vácuo. Vemos que para velocidades V muito pequenas, ou seja, uma velocidade comum aqui na Terra, temos que V ao quadrado por C ao quadrado tende a zero, fazendo com que o denominador da fração do lado esquerdo da equação seja igual a 1, o que daria que T igual a T0. Mas para velocidades maiores, por exemplo, uma nave com a velocidade igual a 50% da velocidade da luz no vácuo teria V igual a 0,5C. E assim terá um V ao quadrado sobre C ao quadrado igual a 0,25, ou seja, o T é igual a 1,15T0, maior que o valor 1, ou seja, irá ter uma dilatação temporal mensurável. E quanto maior for a velocidade V, maior será a dilatação temporal. Uma forma de confirmar a dilatação temporal é medindo o número de muons que conseguem chegar à superfície da Terra. Muons são partículas elementares estáveis. Elas são criadas na atmosfera através das colisões entre o raio cósmico de alta energia com núcleos de moléculas na atmosfera terrestre, que originam interações nucleares e eletromagnéticas, formando o CAE, chuveiro atmosférico extenso, que é uma cascata de partículas com velocidades próximas à da luz. Esses muons que chegam à superfície têm uma velocidade de aproximadamente 0,9998 C e possuem uma vida média de 2,2 microsegundos. Experimentalmente, é observado que 63,4% dos muons formados na atmosfera chegam na superfície terrestre. Mas, utilizando uma equação básica de cinemática, vemos que o muon não conseguiria chegar na superfície com essa velocidade
velocidade, pois ele levaria cerca de 50 microsegundos para tanto, o que seria impossível nos seus 2,2 microsegundos de vida. Então, como ele consegue? Essa contradição se deve ao fato do Moon possuir uma velocidade muito próxima à velocidade da luz no vácuo. Logo, se faz necessário utilizar a relatividade de Einstein para corrigir essa taxa de decaimento. Acontece que, como o Moon está se movendo numa velocidade muito próxima da luz, o tempo passa para ele mais lentamente do que para nós. Assim, enquanto para nós passaram-se 50 microsegundos, no referencial do Moon passaram-se apenas 1,17 microsegundos. É uma comprovação experimental da dilatação do tempo. Outro exemplo que comprova a dilatação do tempo é o Sistema Global de Posicionamento, o nosso GPS. Ele leva em conta a dilatação do tempo dos relógios atômicos que orbitam a nossa Terra. De outro modo, seu aparelho de GPS forneceria sua posição com grandes erros. Ajustes são feitos considerando os efeitos da dilatação temporal nos satélites usados para o GPS. Da mesma forma que funciona para o relógio, podemos pensar em dois irmãos gêmeos, onde um é astronauta e faz uma viagem espacial e o outro fica na Terra. Caso o irmão astronauta esteja em uma nave com 87% da rapidez da luz por um ano, então 2 anos terão decorridos na Terra. E se ele estiver com 99,5% da rapidez da luz, essa diferença seria 10 anos se passando na Terra para 1 ano se passando na espaçonave. Outro fenômeno apontado pela teoria da relatividade restrita de Einstein é a contração do espaço. Sim, quando um móvel se propaga pelo espaço com velocidades relativísticas, ele será contraído, ou melhor, o espaço em que ele se encontra irá se contrair, fazendo com que o móvel aparente estar mais curto do que realmente é, na direção do movimento. A contração do espaço foi proposta pela primeira vez pelo físico George Fitts e expressa matematicamente por outro físico, Hendrik Lorentz. Enquanto estes físicos tinham a hipótese que a própria matéria sofreu contração, Einstein percebeu que é o próprio espaço que é contraído. Chamada de contração de Lorentz, a equação abaixo, que foi a mesma obtida por Einstein, informa um comprimento medido para o objeto em movimento e calculada através do comprimento medido do objeto em repouso e com o fator de Lorentz, que leva em consideração a velocidade relativística. Se supormos que o objeto está em repouso em relação ao nosso referencial, temos L igual a L0, como seria esperado. Mas, se colocarmos V como 0,87c, o objeto seria contraído para metade de seu comprimento original. Se o objeto, de alguma forma, conseguisse mover com rapidez igual a c, teremos que seu comprimento seria nulo. E esses são alguns dos conceitos básicos abordados pela teoria da relatividade restrita. Mas a história não acaba aí. 10 anos depois, Einstein publicou um novo trabalho, a teoria da relatividade geral. Mas isso é assunto para outro vídeo.